Um livro que fala sobre as nossas vidas, mesmo que contando história de outras pessoas, em um outro contexto, em uma outra época. Um livro que fala de amor, fala de ódio, fala de força, de fraqueza, de medo, de coragem, de redenção, fala de tudo aquilo que nos constitui enquanto seres humanos. Eu quero conversar contigo hoje sobre esse livro aqui, A Gangue dos Sonhos, de Luca Di Fulvio. Então, pessoal, para quem tem acompanhado o Sujeito Literário, sabe que A Gangue dos Sonhos, do Luca Di Fulvio, publicado pela editora Vestígio, está entre as melhores leituras que eu fiz, certamente, no ano de 2021. Quem quiser conhecer as outras leituras, pode acessar aí o cardzinho que eu estou deixando para vocês na descrição também, para que vocês possam acompanhar quais foram as outras 9 das melhores que eu fiz no ano passado. Esse livro aqui, ele é um livraço. Tá, eu vou falar um pouquinho da história para vocês e falar como que eu, Eduardo, fui tocado de forma muito particular com o romance do Luca Di Fulvio. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse romance é um romance histórico, é um romance que se passa ali em meados dos anos 20, o que precede a grande recessão dos Estados Unidos na década de 30, aquela crise econômica muito forte que se abateu sobre esse país, e aqui ele retrata o processo de migração de pessoas que estavam tentando ir atrás do famoso sonho americano, tentar vida nova nesse que prometia ser uma terra de grandes possibilidades, grandes vantagens. E não foi diferente com os personagens centrais dessa obra. Já de largada, a gente tem um aspecto muito forte aqui, que toca no aspecto da violência contra a mulher. E a gente começa acompanhando então a história de Seta Luminita, uma italiana, que já de início tu te envolves, tu te emociona e tu te apegas à personagem por tudo aquilo que ela passa, né? O olhar do patrão, desde muito moça ainda, né? O interesse e desejo sexual por ela, o sofrimento da mãe tentando esconder a filha, porque já sabia que o patrão era alguém que costumava abusar das mulheres e violentá-las e acabava tendo essa prática muito recorrente. A mãe tenta proteger a filha. Isso não é spoiler, porque está no início do livro, assim, as primeiras páginas já começa assim, já vem com essa pegada, com essa batida de frente, assim, para ver se tu vais conseguir realmente segurar o tranco de ler a obra. E aí, bom, ela acaba tendo um filho, e aí ela vai tentar então uma vida nova nos Estados Unidos, o filho dela batizado de Christmas. E quando ela chega nesse novo país, e até mesmo no deslocamento para este novo país, ela segue passando uma série de dificuldades. E aqui nesse contexto histórico, por se tratar de um romance histórico, de um período bastante característico da história norte-americana, ele vai deixar marcas muito profundas para a gente e vai nos ensinar muitas coisas. As personagens mulheres são personagens muito fortes. E a gente vai acompanhar então ao longo dessa história uma possibilidade aí de tentativa de redenção e como que isso se dá dentro da literatura sem aqui tentar romancear muito a história. Eu pelo menos li assim, porque todos precisam fazer escolhas e não há um personagem herói, não há uma personagem heroína, há seres humanos, há pessoas enfrentando dificuldades reais, dramas reais e com a sua essência humana lidando com tudo isso. Então, assim, um aspecto importante de se dizer sobre a obra. Eu acho que cada pessoa será tocada de uma forma. E eu quero te falar um pouquinho como eu fui tocado, eu, Eduardo, ao adentrar aqui nesse universo criado pelo Luca Di Fulvio. Te dizendo que são 580 páginas e que eu simplesmente não consegui largar essa leitura. Eu senti a necessidade de ir atrás, de ler um pouco mais. Tamanha a grandeza da obra, mas principalmente a facilidade do autor em te envolver nessa narrativa. Esse é um romance que tem todo esse pano de fundo histórico, e por trás desse pano de fundo histórico, político, econômico, dessas relações sociais que estavam ali em emergência nesse Estados Unidos, que vai se descobrindo, que vai se construindo na sua relação com o outro, com aqueles que vêm de fora, também tem aqui aspectos relacionados à comunicação, ao desenvolvimento da tecnologia, da arte, que são muito peculiares e muito interessantes. Tá? E aí eu quero te chamar a atenção justamente porque nesse período, nessa época, aí nos anos 20, a gente vê surgir o rádio, o cinema, e aí tem uma questão muito interessante. No meu caso, eu sou jornalista e eu tive
um despertar, digamos assim, uma saída da caverna, para ficar no mito do Platão, que eu devo muito ao rádio, né? Eu já no início da minha graduação acabei encontrando uma emissora de rádio comunitária, da qual até hoje eu tenho alguma ligação. Vocês vão encontrar aqui alguns vídeos no canal onde eu faço resenhas e eu envio para a Rádio Com, a rádio comunitária aqui da minha cidade de Pelotas. Então eu tenho na rádio esse lugar onde eu me encontrei, eu descobri o que eu queria fazer comunicação. Uma rádio FM, e que hoje ela está aí funcionando pela internet, como uma rádio web, digamos assim, também, você pode acompanhar. Uma programação muito interessante, que tem um olhar mais social, um olhar voltado para o interesse da comunidade, essa comunidade que acabou deixando de ser tanto local e hoje ela se espalha por todo mundo. Estamos aqui conversando, eu com vocês e nós com tantos outros, né, com possibilidades mil que a tecnologia viabiliza nos dias de hoje. Mas aqui a gente vê o surgimento do rádio, o surgimento do cinema, e aí pega um outro aspecto da minha formação enquanto jornalista que me prendeu muito, que é também o amor, a paixão pela leitura e pela escrita, fundamentalmente pelo ato de escrever, é algo que eu gosto muito de fazer também, e eu faço isso hoje como ofício. Escrevo, e acho que escrever e reportar acontecimentos é narrar histórias, é contar um pouco de alguma história. E além disso, a fotografia, que a fotografia entrou na minha vida também. Eu dei aula de fotografia no curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, por 2 oportunidades, e eu tinha já digamos assim, um gosto pela fotografia, mas o fato de ter que ir dar aula me fez mergulhar na fotografia e tentar aprender cada vez mais. E aí, na medida que tu vai buscando compreender mais aspectos técnicos, tu vai desenvolvendo esse olhar fotográfico, tu vais também adquirindo uma sensibilidade maior para olhar o mundo. E aí eu, de fato, me encantei, me apaixonei pela fotografia. Vou deixar também aqui para que vocês possam conferir lá o meu Instagram pessoal, onde vocês vão encontrar fotos ali, autorais, o meu olhar, né, como que eu enxergo a imagem, como que eu enxergo esse mundo que está aí, tento transpor ele também por essa linguagem visual. Aqui a gente tem essa possibilidade do audiovisual. No meu blog, quem quiser acompanhar, eu tenho também essa possibilidade da escrita. Mas de todas elas, o fotografar, né, a imagem escrita, escrever com a imagem, é algo que principalmente nos últimos anos tem me tocado muito. Então eu vou deixar algumas imagens para vocês verem aí, né, de fotografias que eu fiz e que dialogam um pouco com a mensagem da obra. Isso porque o próprio autor me disse. Então eu acabei marcando o Luca de Fulvio numa publicação no meu Instagram pessoal, dizendo que eu tinha achado da obra, e ele me retornou no direct ali. Eu vou deixar também aqui para vocês darem uma conferida aí na minha conversa com ele. Então nós trocamos algumas palavras, ele pediu até desculpa se a forma como ele estava escrevendo ali em português estava correto, porque ele tinha utilizado o Google Tradutor, né? Então foi uma conversa rápida, claro, mas eu tive a oportunidade de dizer para ele que a obra dele, a partir das personagens que ele tem aqui, que ele criou, me fez repensar uma série de questões do âmbito da comunicação e me fez definir, conceituar o que eu entendo hoje por fotografia. E é exatamente isso que eu quero dizer para vocês também. O como que um livro, né, como que uma obra de arte como esta aqui, ela permite a gente repensar vários aspectos da nossa vida e até mesmo redefinir algumas das nossas visões de mundo. E aí entra um aspecto muito interessante da conversa que eu tive com o autor, que é justamente o que ele me deu a pensar a respeito da fotografia na minha vida. E isso através de uma personagem que ele criou, que é a Ruth. A Ruth, ela vai intercalar, já desde o início também, a sua história de vida com a história de vida de Christmas, filho de Seta Luminita, que é essa imigrante italiana que veio tentar o grande sonho americano nos Estados Unidos. E a Ruth é uma outra personagem feminina fortíssima. E ela me cativou e me emocionou e me mostrou coisas que eu não teria como descobrir não fosse pela literatura. E aí é interessante isso, porque as minhas 2 grandes paixões, eu posso dizer para vocês, é a literatura e a fotografia. E aqui eu encontrei uma possibilidade de definição do que para mim seria o ato de fotografar, que eu dividi aí com o Luca de Fulvio, vou mostrar para vocês. Não foi exatamente com essas palavras, vocês vão ler aí na tela como eu disse para ele, mas a sensação que eu tive acompanhando a forma como a Ruth sublimava as situações da sua vida, o seu sofrimento através da arte de fotografar, é de que a fotografia ela é quase que um superpoder. Ela nos permite fazer frente ao tempo. O tempo é impecável, o tempo ele não tem como modificar a sua forma de atuar sobre as nossas vidas, né? Inevitavelmente estamos caminhando para a morte,
mas a fotografia nos permite paralisar, né? Eternizar, quase que tatuando na alma, sabe? Algo que não vai sair mais, parando aquele instante, fazendo com que ele fique gravado na gente, no nosso íntimo, porque é o momento que passaria justamente pela ação do tempo, completamente despercebido nas pessoas, não fosse essa possibilidade que a máquina fotográfica nos dá de paralisar o tempo, de dizer basta, por esse momento aqui basta, deixa com que eu possa olhar esse acontecimento, essa fração desse acontecimento e ver o que ele significa ou as várias possibilidades que ele tem de significar na minha vida e na vida de quem se motivar a fazer essa leitura também da imagem. Então esse livro ele me tocou de uma forma muito especial. É um livro que vai aprofundar questões fundamentais de serem debatidas no Brasil de hoje, a violência urbana de uma forma bastante pesada, né? O olhar que o ser humano tem para o seu semelhante, para o seu vizinho, as relações familiares destes que imigram de outros países para tentar a vida naquele considerado o grande país, o país mais desenvolvido, o país com maiores chances, mais possibilidades, esses guetos que se criam, essas relações periféricas entre semelhantes, né? Pessoas que vêm de uma mesma etnia, que vêm de um mesmo lugar e acabam desenvolvendo dentro de um país micro-regiões da sua cultura, da sua organização social, da sua forma de pensar as relações humanas e familiares. Então é uma obra singular, é um livro que te desperta a vontade de ler mais coisas do autor. Eu até andei dando uma pesquisada, perguntei para ele mesmo, se não me engano, e tá para sair, ou já até deve ter saído, não sei, eu estou acompanhando isso de perto. Se alguém souber, por favor, deixa aí no comentário, me dá um pouco mais de informação a respeito, mas outras obras dele, né, estão para vir, e eu certamente vou ir atrás, porque esse livro, sim, ele não tinha como não bater aqui, né, por tudo isso que eu já falei para vocês, né. A fotografia e a literatura, elas me acompanham e me acompanharão até o dia em que o tempo vencer essa batalha que a gente trava dia a dia pela nossa existência. A Gangue dos Sonhos, de Luca de Fulvio, publicado na edição da Vestígio, um livraço, um livro para ser aquele que vai te acompanhar por muito, muito tempo ao longo da tua vida. Tá certo? Eu volto com mais vídeos aí em breve. Fica aqui o meu abraço e aquele pedido de sempre para te inscreveres no canal, para compartilhares os vídeos, para curtires se gostares, para estar junto aí comentando, trocando ideias e falando um pouco mais sobre aquilo que nos constitui enquanto sujeitos. A literatura, o ato de ler e o amor pelos livros. Até a próxima. Tchau, tchau.